Segunda Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante, diz assim: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que ficar esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Essa história registra um momento difícil para Samaria, né? Depois de um rompimento, de um acordo com Acabe, essa cidade ficou cercada e começou a passar muitas necessidades. Toda a riqueza, todo o suprimento que aquele povo tinha foi se acabando, a ponto de chegar a uma fome extrema sobre o povo. O capítulo 6 registra a história de 2 mulheres que, para não morrerem de fome, fizeram um acordo de um dia matar o filho de uma para comer e no outro dia matar o filho da outra. Essa segunda não quis cumprir esse acordo, né, de canibalismo, de morte do seu próprio filho para a preservação da vida, e elas chegaram até o rei e falaram: Rei, resolve esse problema para nós. E o rei falou: Olha, eu não sou Deus, eu não consigo, né? É uma causa que está acima de mim. Então uma fome extrema começou a atacar aquele povo. Diz que eles estavam trancados dentro dos portões da cidade e ninguém ousava sair dali porque sabia que tinha um exército inimigo vindo contra eles. Porém, na porta daquela cidade haviam 4 leprosos. Esses 4 leprosos, possivelmente, eles cumpriam a legislação mosaica que dizia que um leproso não deveria viver juntamente com os demais, para não houver o problema da contaminação. Então eles normalmente viviam em arraiais na porta da cidade ou em locais onde tivesse a certeza que não havia acesso de muitas pessoas. Diz a história que esses 4 homens ouviu e viu esse caos na cidade e resolveram então ter uma atitude, uma iniciativa. Eles olharam para o local que eles estavam e viram que se permanecessem ali, eles possivelmente iriam morrer de fome. Já havia um cenário caótico. E se eles se movimentassem contra os inimigos, havia uma chance. Supondo-se que eles se rendessem e os inimigos os pegassem como prisioneiro, eles teriam o básico dos alimentos. Então eles, num estalo de consciência, tiveram a atitude, a iniciativa de se levantar e ir contra o arraial, em direção ao arraial dos inimigos. E essa história é linda porque ela conta que esses 4 homens leprosos, e se você conhece um pouco da hanseníase, você vai saber que ela é uma doença que consome inicialmente as extremidades do corpo, os pés, as mãos, as cartilagens. E mesmo com todas essas dificuldades, esses 4 homens se levantaram, tiveram uma iniciativa de ir contra o inimigo. E aqui diz que à medida que eles começam a dar passos contra o inimigo, Deus faz ouvir
um som de um grande exército indo contra aquele arraial, aquele acampamento dos arameus. E a lição que eu tiro dessa história é a iniciativa desses 4 homens. Às vezes nós ficamos paralisados mediante aos desafios, aquilo que nos posiciona como inimigos da vontade que nós estamos pleiteando ou da realidade que estamos vivendo. Esses 4 homens não ficaram como toda aquela cidade de Samaria, trancado, com medo. Eles arriscaram, eles avançaram e o Senhor lutou por eles. O Senhor fez com que eles tivessem companhia de um grande exército. E eles chegaram lá no acampamento e inicialmente tiveram uma grata surpresa. Não havia mais ninguém. Tudo que tinha lá estava à disposição deles. Então eles tiveram acesso a alimentos, roupas, ouro, e não ficaram só para si. O texto termina dizendo que eles voltam, chegam no portão de onde eles estavam antes e comunicam para toda aquela cidade que poderiam sair para ter alimento, assim como eles tiveram. Eu concluo propondo uma reflexão para você. Qual é a área da sua vida que precisa que você se levante hoje e tenha iniciativa? O que você deseja que seja diferente e que talvez Deus esteja esperando os seus passos, os seus primeiros passos, para fazer surgir um som de um grande exército, vir uma força que está para além de você? Eu fecho com uma pergunta. Por que será que esses 4 leprosos tiveram uma iniciativa imediata? Possivelmente, eles tinham muito pouco a perder. Eles tinham muito pouca coisa preso entre eles e aquela realidade que os oprimia. Talvez a gente constrói tantas coisas e elas se tornam amarras, elas se tornam prisões, cativeiros, que mediante a um caos a gente precisa perceber que tem coisas que precisam ficar para trás, tem realidades que precisam ser alteradas e o Senhor é conosco. Que Deus nos ajude e nos dê iniciativa, nos dê o primeiro passo e com certeza Ele estará do nosso lado se estivermos nesse caminho de cumprir o grande propósito dele na nossa vida. Que Deus te abençoe e faça desse dia um dia de recomeço, de mudança da sua história. Em nome de Jesus.